Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, clamo neste momento que o Teu Santo Espírito venha conduzir este trabalho, Pai. Que Teu Espírito Santo venha fazer a aplicação de tudo que for dito e orado aqui individualmente na vida de cada pessoa que estiver aqui, Senhor. Que esse vídeo alcance vidas, meu Pai, renove a disciplina das pessoas que estão orando comigo todos os dias e alcance outras vidas, meu Pai, para que a mensagem do Teu Evangelho se espalhe, Senhor. Pai, usa-me neste momento, que tudo, absolutamente tudo que eu falar, seja oriundo do Teu Santo Espírito, meu Pai, porque essa obra é Tua, meu Pai. Foi o Senhor quem me estabeleceu neste horário. Usa-me, Senhor, sou completamente Tua, para fazer a Tua obra, a Tua vontade, porque é tudo para a Tua honra e para a Tua glória. Amém, Jesus, amém. Bom dia, bom dia, bom dia, Mimi, bom dia, Leila querida. É muito bom começar o dia com vocês aqui, esse dia exclusivo, é um dia único, esse dia 17 de agosto de 2023, ele nunca existiu, ele jamais irá se repetir. Então hoje é um dia que o Senhor está nos entregando, o Senhor já renovou as misericórdias dele para essa manhã e a gente tem todas as possibilidades que o Senhor está nos entregando de presente. Então que possamos ser melhores do que ontem, que possamos fazer as coisas diferentes, que plantemos as sementes que queremos colher, né? Porque a gente não pode querer colher algo que a gente não está plantando. Se queremos paz, plantemos atitudes de paz. Se queremos ser compreendidos, plantemos atitudes de compreensão. Se queremos ser amados, plantemos o amor. A gente tem que plantar o que a gente quer colher, né? Nós, às vezes, temos a pretensão de querer colher o que a gente não está plantando, né? É o jargão do mundo que a gente ouve assim: você recebe a energia que emana, nada mais do que a lei da semeadura. A gente colhe o que planta, não é verdade? Então, a gente está aqui cultivando esse tempo de qualidade com o Senhor, esse tempo de oração, essa disciplina, porque a gente vence em todos os aspectos da vida. Você vê tudo aí que os coaches falam, disciplina e constância, né? Tem até uma frase que são os 3 Cs: comece, continue e conclua. Porque tem que ter a constância, você tem que fazer. Para você alcançar o sucesso na vida, você tem que ser constante. Você tem que começar e ter a constância e permanecer. Com a vida em oração não é diferente. Não é diferente. E a gente às vezes se acomoda porque a gente sabe que Deus sabe de todas as coisas. Então a gente entende que a gente não precisa orar. Todas as vitórias que tem na Bíblia foram a base de uma oração persistente, de uma oração com fé. Deus, ele está disposto a nos ouvir. Ele quer nos ouvir, ele quer um relacionamento conosco. E sabe, Deus tem promessas maravilhosas para nós. E elas estão guardadas, esperando que a gente faça a nossa parte, que a gente ore. Nós precisamos ter essa disciplina, sabe? Então, assim, Michele, é muito difícil orar. É sim, é difícil parar e orar sim. Mas a gente começa com pouco. Você separa 5 minutos do seu dia para orar. Depois você avança para 10. Quando você for ver, você está orando 1 hora e nem percebe. Porque você está tendo intimidade. Não é assim com os amigos nossos? A gente para e senta para conversar. O tempo passa e a gente nem percebe. Vamos cultivar essa amizade com o Senhor, amizade com Deus, de contar para Ele tudo o que está acontecendo no nosso dia. Olha, Deus, está acontecendo isso comigo, eu não estou gostando, sabe? Muda isso no meu coração, esse sentimento não provém do Senhor. Então me ajuda, meu Pai, me ajuda
A gente tem que se colocar à disposição do Senhor, nos submetermos a Ele, colocar diante dele a nossa fraqueza, a nossa dependência. Nós dependemos do Senhor para absolutamente tudo. Não estamos no controle de nada. E quando a gente quer assumir o controle de alguma situação, dá sempre errado. Pode colocar aí. Quando a gente tem êxito em alguma coisa, é porque Deus nos ajudou. Deus nos abençoou. Ele nos deu condições de avançar. Então, a gente tem que ter essa consciência de que sem Deus não somos absolutamente nada, 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 nada. Bom dia, Lídia. Bom dia, Laranja. Que bom ter vocês aqui conosco, comigo. Isadora tá dormindo. É conosco, né? Isadora tá orando, né? Mesmo dormindo, ela tá ouvindo, né? É muito bom, Deus é muito bom. Ele está conduzindo esse trabalho e hoje o foco da nossa oração é sobre o perdão, né? Sobre o perdão. Então, assim, eu entendo que o perdão tem 3 modalidades, né? Tem você perdoar, liberar o perdão, tem você pedir perdão e tem você se perdoar, né? Se perdoar. São 3 esferas do perdão, né? Então, assim, liberar o perdão é muito complicado para nós, né? Nós, seres humanos, nós somos carne, né? Então, a gente está sempre nessa luta constante da carne e o espírito. E por isso que nós estamos aqui, para fortalecer o nosso espírito. Porque o espírito fortalecido, a carne não consegue vencer. A carne, quando a pessoa cai em tentação, ela sempre fala assim, a carne é fraca. Não, a carne é forte. Porque se ela vencer o espírito, é porque ela está mais forte do que o espírito. Pensa nisso. A gente tem que fortalecer o espírito para que ele prevaleça sobre a carne. Se a gente não ora, se a gente não estuda a palavra, se a gente não jejua, a carne, ela prevalece. Então, vamos andar, vamos amadurecer espiritualmente. A gente tem que ter essa caminhada constante até o último dia aqui nessa terra, sabe? Não é que nem uma graduação a nossa vida espiritual. A gente estuda 5 anos, depois a gente pega o diploma e pronto. Não, a vida espiritual é constante, é todo dia, é todo tempo. A gente tem que estar nessa busca. Então, a liberação do perdão. Nós somos implacáveis com o erro das pessoas, né? A gente é implacável. Não tem perdão. Comigo é assim, entendeu? Eu sou dessas mesmo, eu não perdoo. Gente, por favor. Você imagine Deus Todo-Poderoso falando isso pra gente. Você imagina? Imagina só Deus falando assim, não te perdoo, você já fez isso 10 vezes, eu não te perdoo mais, você está condenado. Já parou para pensar se Deus fizesse isso conosco? Mas Deus não faz, Deus é misericordioso conosco. E nós temos que ser da mesma forma com os nossos irmãos, porque às vezes o nosso irmão erra um erro diferente do nosso, mas a gente erra tanto quanto. De repente ele faz algo que a gente não faria, mas a gente faz outras coisas que ele não faria. Então, a gente tem que liberar o perdão. É fácil? Não. E a gente tem ajuda? Sim. O Espírito Santo. O Senhor nos enviou o Espírito Santo para isso. Para nos consolar, para nos moldar, para nos aperfeiçoar. Mas a gente tem que querer. Perdoar é uma decisão. Você tem que decidir. Não é fácil, é um exercício diário, constante. Falo por experiência própria, já falei isso para vocês aqui em outras lives e vou repetir, porque eu creio que Deus me permitiu passar por experiências para compartilhar com vocês, para que vocês percebam que é possível. Eu tive uma pessoa na minha vida que eu queria que morresse. Quem é próximo de mim sabe, porque eu já falei. Quem é? Então, assim, eu queria que morresse, sério. Eu tinha tanta raiva, tanto ódio dessa pessoa que eu queria que ela morresse. Até o dia que eu ouvi uma pregação do pastor Marcelo, onde falava sobre raízes de amargura, e citou a parte da oração do Pai Nosso, em que fala, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. É uma condição. Eu perdoo e sou perdoada.
Gente, isso é muito sério. Eu fiquei desesperada nesse dia, desesperada. Eu era recém-convertida e eu fiquei desesperada. Corri na frente, me coloquei de joelho e falei: Senhor, me ajuda. Me ajuda porque eu quero que o Senhor perdoe os meus pecados. Me ajuda a perdoar essa pessoa. Falei o nome e fui pedindo para Deus abençoar. Nas primeiras orações não tinha sinceridade no meu coração. Eu estava apavorada. Com o tempo, esse sentimento foi sendo transformado e realmente eu estava orando para que Deus abençoasse essa pessoa e o meu coração foi ficando limpo. Hoje em dia, eu não sinto mais mágoa, raiva nenhuma, muito pelo contrário. Eu oro para que o evangelho alcance a vida dele, para que ele fique bem, para que as coisas vão bem, sabe? E tem um relacionamento super saudável com essa pessoa, sabe? Então, as coisas vão transformando. Não é meu melhor amigo, tá? A gente às vezes confunde, tem que conviver. Eu tenho que conviver obrigatoriamente por questões da vida. Mas assim, nem todo mundo, você é obrigado a conviver. A conviver. Você sabe quem são, né? Quem é essa pessoa. Então assim, às vezes bom dia, Lu, que bom que você tá aqui. Então assim, você se coloca à disposição do Senhor, pede ajuda, que o Espírito Santo ajuda. A questão da gente pedir perdão. A gente não pede perdão por orgulho, né? Às vezes, muitas vezes é orgulho. A gente não quer reconhecer. E olha, quando a gente faz algo, nós estamos aqui em comunhão com o Senhor, quando a gente faz algo que Deus não se agrada, o Espírito Santo incomoda. Então, quando você fizer alguma coisa e você sabe que a outra pessoa não gostou, por mais que você tenha tido boas intenções, tá bom? Por mais que você tenha falado algo que você entenda que a pessoa devesse ouvir, uma atitude que ela deveria mudar. Só que às vezes a pessoa não está preparada para ouvir algumas coisas, entendeu? A gente tem que pedir perdão, pedir desculpas, porque às vezes a gente magoa sem querer. Assim como as pessoas nos magoam sem querer também, a gente magoa sem querer. Então, se de repente você tem uma pessoa que você tem contato e ela se afaste de você repentinamente, pergunte a ela: amigo, amiga, eu falei alguma coisa que você não gostou, tive alguma atitude que você não gostou? Fala comigo, conversa. Gente, o diálogo é a chave de todo relacionamento. Todo relacionamento precisa ter um diálogo aberto e sincero. Pergunta. Se a pessoa chegar e falar: eu não gostei que você falou isso, mesmo que você não tenha dito com essa intenção, peça perdão. Não tenha orgulho, peça desculpas, tá? E o outro aspecto relevante que eu também vivi, eu vivi todos esses, tá, gente? Eu não tô falando aqui de teoria, não. Eu vivi todas essas situações. É o auto-perdão. Eu me converti tem pouco tempo, tem 1 ano, e essas coisas estão latentes na minha mente porque eu sei que é propósito do Senhor para poder passar para vocês. Então, o que acontece? Eu me converti, eu fiquei muito grata ao Senhor pela oportunidade, porque eu achava que eu não tinha mais jeito. Eu achava que os pecados que eu tinha cometido, eu não tinha mais como ser perdoada pelo Senhor. Só que o Senhor me perdoou e me deu essa oportunidade de estar aqui. Olha só que maravilha, Deus é bom demais. Só que eu não me perdoava. Eu não me sentia digna. Mesmo eu sabendo que o Senhor me perdoou, eu não me perdoava. Por conta de todas as coisas que eu tinha feito durante a vida, que não foram poucas coisas erradas, sabe? Então eu não me perdoava. Só que com esse comportamento eu estava fazendo o sacrifício de Cristo sem vão na cruz, porque Cristo levou sobre si, sobre ele, as nossas dores, os nossos pecados, ele nos lavou com o sangue dele. A partir do momento que eu não me perdoava, eu estava fazendo esse esforço todo do Senhor, esse sacrifício ser em vão. Isso foi uma virada de chave para mim quando eu ouvi isso, sabe? Eu falei assim, caramba, como é que eu posso estar fazendo com que todo esse sacrifício tenha sido em vão se eu não me perdoo? Eu mesmo estava sendo minha algoz, sabe? Então, assim, é um exercício da mesma forma como perdoar. O auto-perdão também é um exercício. E eu comecei a orar e pedir ao Espírito Santo isso para eu me perdoar. Porque o Senhor já tinha me perdoado. Então eu também não poderia me achar indigna, sem ser merecedora do perdão.
Realmente, a gente não é merecedor de nada. A graça do Senhor é imerecida. Nós estamos aqui pelo amor dele, que nos amou antes da fundação do mundo, pela sua misericórdia, porque Deus nos ama tanto que ele quer que a gente more com ele na eternidade. Você está entendendo? É coisa muito grandiosa. Às vezes a gente se perde na explicação porque a gente não merece nada. Mas a gente tem que andar de acordo com os estatutos dele. Ele fala que a gente tem que perdoar, é uma ordem. Hoje, nos meus estudos, porque Deus, ele dá a palavra do dia. Então, assim, eu tô lendo Levítico, né? Eu tô lendo Levítico, que é um livro muito complexo de ler, né? Porque fala dos ritos cerimoniais na época. Só o sacerdote tinha acesso a Deus. Você parou para pensar que você tem acesso ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas? É um negócio muito louco. E antigamente as pessoas não tinham esse acesso. Jesus nos deu esse acesso. Então, os rituais eram tão complicados que eu estava pensando assim, eu vou desenhar para ver se eu consigo compreender, alcançar esses rituais assim, de purificação, sabe? Era uma coisa muito complexa e Deus ditou tudo para Moisés ensinar para o povo. Olha como o nosso Deus é amoroso, ele ditou. Como as pessoas não tinham acesso a ele, ele se deu o trabalho de ditar tudo para que as pessoas pudessem fazer tudo certinho. Como Deus nos ama, a gente não pode desperdiçar isso. A gente não pode desperdiçar esse amor. Aí aqui em Levítico 19, tem várias coisas aqui. Eu achei muito interessante. Eu não ia ler tudo não, mas eu vou ler. Então prestem atenção. A minha versão é a King James, então ela é um pouco com as palavras mais incomuns. Mas assim, eu vou ler devagar para que vocês entendam. As coisas que Deus não se agradam. E são coisas que geram mágoa nos outros. Sabe, todos esses comportamentos, quando são feitos, geram mágoa nas outras pessoas, né? Então, olha só. Levítico 19, dos versículos 11 até o 18. Então, assim, ó. Não roubareis, nem usareis de falsidade, nem mentireis uns para com os outros. E vós não jurareis falsamente pelo meu nome, e nem profanarás o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor. Não defraudarás o teu próximo, nem o roubarás. O salário daquele que é contratado não ficará contigo até amanhã. Não amaldiçoarás o surdo, nem colocarás pedra de tropeço diante do cego, mas temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Não fareis injustiças no juízo, não fareis injustiças no juízo. Aí tá aqui. Aí tem aqui. Cadê? Eu não entendi aqui, porque essa versão é difícil aqui, ó. Não fareis injustiças no juízo. Não andarás para cima e para baixo como um mexeriqueiro entre o teu povo. Não estarás contra o sangue do teu próximo. Eu sou o Senhor. Não odiarás a teu irmão no teu coração. Tu deverás de qualquer forma repreender o teu próximo e não sofrerás pecado sobre ele. Não te vingarás, nem guardarás qualquer ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Você vê que ele dá todos os ensinamentos e fala, eu sou o Senhor. São ordens, tá? O perdão também é uma ordem. Perdoar, para nós cristãos, não é uma opção, é uma ordem. A gente tem que estar com isso firmado em nós. Deus nos dá a escolha, sim. A gente tem um livre-arbítrio, né? Mas nós que queremos fazer a vontade do Senhor, nós temos que seguir as ordens, as ordenanças constantes aqui na palavra de Deus. Gente, a pessoa que não perdoa, vocês conhecem pessoas que não liberam perdão, são pessoas extremamente infelizes, que ficam torcendo para aquela pessoa se dar mal. A vida dela vive em função de mostrar que está bem,
de ficar mostrando uma felicidade. Hoje em dia nas redes sociais isso é muito comum. A pessoa faz questão de postar uma felicidade às vezes que não vive, para aquela pessoa que ela tem raiva ver, e ela fica torcendo para a pessoa se dar mal de alguma forma. Gente, isso não é vida para ninguém. Cada um de nós vai colher o que plantou. Mesmo que você se arrependa de um erro que você cometeu, que você peça perdão, são sementes que você vai colher. Nós somos responsáveis pelas consequências. Então, mesmo que a gente se arrependa de algo que a gente fez ruim, a gente vai colher as consequências. É a justiça de Deus. Você pede perdão, Deus te perdoa também, mas as consequências são nossas, de tudo, de tudo. Então, assim, a gente não pode misturar. Pedir perdão a Deus, então eu não vou ter consequência. Não, você vai ter sim, tá? A gente vai ter consequência de tudo que a gente fizer. É a justiça de Deus. Deus é amor, Deus é justiça. De Deus não se zomba. Não se zomba, tá? Na palavra está escrito claramente. Tudo que você plantar, você vai colher. Então, não ache que você, por pedir perdão, está isento das responsabilidades. Nós não estamos isentos. Então, hoje o nosso foco é o perdão. Vamos orar, porque todo dia nós estamos sujeitos a ficar chateado com alguém. Então, que a gente não leve para o coração isso, que a gente consiga clamar ao Senhor para que essa semente não frutifique em nosso coração, tá? Nós trabalhamos fora, nós temos família, nós convivemos com inúmeras pessoas no dia a dia. Então, e todos nós estamos fadados a magoar alguém e ser magoados. Todos nós, durante todo o dia. O fato da gente ser cristão não nos isenta de nenhuma dessas dores da vida, tá? O que muda em nós é a perspectiva, é saber que não estamos sozinhos, é saber que o nosso Deus é o Todo-Poderoso, o nosso Deus conhece o nosso coração, o nosso Deus conhece as nossas intenções, e que a gente busque a maturidade espiritual a cada dia, porque não é que as coisas ficam mais fáceis no nosso dia a dia, nós é que nos fortalecemos no espírito, e isso faz com que a gente lide com as situações do dia a dia de outra forma. Às vezes até parece que você não tem um problemão assim, não, eles estão lá, só que a forma como que você lida é diferente, entendeu? Eu lido com essas situações hoje em dia. Há um tempo atrás, quando a Isadora entrava em crise, eu quase morria. Hoje em dia, quando ela entra em crise, eu até agradeço ao Senhor. Eu falo, Senhor, obrigada, porque eu tô cansada, mas tô fortalecida, sabe? Isso com todas as coisas, sabe? Então, a gente tem que entender que a nossa perspectiva é diferente. Nós somos cuidados pelo Senhor, nós temos um Pai zeloso. Que a gente não se perca nas dores da vida, nas perdas da vida, que a gente não se perca, que a gente não desanime, que a gente não perca a esperança, que a nossa fé jamais se abale, jamais, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E mesmo nos dias onde a gente sinta mais dor, que a gente esteja mais sofrendo, aquele dia, você já parou para pensar que quando a gente está com um momento muito difícil, a gente fala que está tão difícil que a gente perde até a força de orar? Quem nunca falou isso? Eu já falei isso. Então, nesse dia, se ajoelhe e chore. Se ajoelhe e não fale nada, mas se prostre diante do Senhor, tá? Se prostre, porque é isso que o inimigo de nossas almas quer, que a gente perca a comunhão com o Senhor. Não vamos permitir, não vamos permitir. Vamos nos sujeitar a Deus, vamos resistir ao diabo, e ele fugirá de nós, ele vai sair batido. Amém? Vamos orar. Querido Deus, Deus de misericórdia, Deus de amor, Senhor, Tu és todo-poderoso, Tu estás em todos os lugares e Tu conheces todos os corações. Nós estamos aqui reunidos, Senhor, em nome de Jesus, e sabemos que Tu estás aqui, porque a Tua palavra diz isso. Pai, muito obrigada por este tempo de oração que o Senhor nos entrega. Muito obrigada, Senhor, por eu ser um instrumento Teu. Pai querido e amado, que o Senhor possa, meu Pai, fazer que o Senhor leve essa mensagem para todos os corações que precisam ouvir ela hoje, meu Pai. Senhor, porque Tu sabes porque eu falei todas essas coisas. Tu sabes. Eu não sei. Eu sempre entro nessa oração querendo falar 2 minutos só.
querendo falar 3 minutos e começar a orar. Mas o Senhor inspira que essas palavras sejam ditas, meu Pai, é porque alguém precisa ouvir, porque a aplicação é do Teu Espírito Santo. E eu te louvo, Senhor, e eu te agradeço por me permitir ser um instrumento Teu. Ô Senhor, como eu te louvo, Pai. Eu te agradeço tanto por essa oportunidade de estar aqui com esses irmãos, meu Pai, orando em nome de Jesus. Pai querido e amado, hoje o foco da nossa oração é o perdão. Pai, como é difícil perdoar, como é difícil pedir perdão, Pai, como é difícil. Senhor, Senhor, nos liberta do orgulho, meu Pai, nos liberta dessas amarras do orgulho, que a gente às vezes quer tanto tá certo, e que a gente não tenha a humildade de pedir perdão. Pai querido e amado, em nome de Jesus, venha nos libertar da necessidade de estar certo, venha nos libertar da necessidade de ser justiceiro, meu Pai. Quem somos nós para ser justiceiros, ó Pai? Nós erramos tanto quanto o outro, só que às vezes nós erramos coisas diferentes, mas erramos tanto quanto. Todos nós somos carne, somos pecadores. Então, Senhor, venha tirar de nós o orgulho, venha tirar de nós a necessidade de fazer justiça com as próprias mãos, a necessidade de sermos vingadores, a necessidade de querer ver o outro se dando mal. Pai querido, nos liberte desses sentimentos, ó Deus. Esses sentimentos não provêm do Senhor. Pai querido, nos ajude a perdoar. Por nossas mãos, por nossas forças, nós não conseguimos, ó Pai. É algo além da nossa capacidade, é algo além das nossas forças, ó Pai. Então eu peço a Ti que venha, em nome de Jesus, ó Deus, nos inundar com o Teu Santo Espírito, de forma que o Teu Espírito nos lave, nos limpe, Senhor, para que possamos liberar o perdão, para que possamos desejar que a pessoa que nos fez mal seja abençoada, que ela possa ser próspera, para que ela possa dar certo na vida no que ela fizer, meu Pai. Ô Senhor, só o Senhor pode fazer com que nossas perspectivas mudem dessa forma, Senhor. Nós não somos santos, não, mas nós buscamos a santidade o tempo inteiro, porque o nosso objetivo nessa terra é mais e mais sermos parecidos com Cristo, porque por isso que somos cristãos. A nossa busca é sermos parecidos com Cristo. E como Cristo foi humilhado nessa terra, Senhor, como Jesus padeceu aqui. Jesus, ele foi desonrado, ele foi humilhado, ele foi caluniado. As pessoas faziam pouco dele. E ele não teve raiva, perdoou, teve sentimentos bons, pediu a Ti que desconsiderassem os pecados deles, porque eles não sabiam o que faziam. Pai querido e amado, coloque em nós o coração de Cristo, para que nós possamos perdoar, para que nós possamos entender que a nossa luta nessa terra não é contra a carne nem contra o sangue, e sim contra os espíritos imundos, as potestades, o diabo que fica colocando essas intenções ruins no coração das pessoas. Que nós tenhamos as intenções do Espírito Santo em nós, ó Pai, que o nosso coração ele seja moldado pelo Teu Espírito Santo, para que nós possamos fazer as coisas até contra a nossa vontade mesmo, porque a vontade da carne é nos vingar, a vontade da carne é querer que a outra pessoa pague da mesma forma que sofremos, mas não, meu Pai, que nós queiramos que o Teu Espírito Santo nos molde, para que nós possamos ser amor, para que nós possamos amar ao próximo como a nós mesmos, que nós possamos amar aquele que nos fez mal, porque amar o nosso filho, amar quem nos faz bem é fácil e não tem mérito nenhum nisso, mas nós temos que amar aqueles que nos fazem mal como a nós mesmos, meu Pai. Trabalhe o nosso coração, nos ajude, Senhor, nos ajude, nos colocamos aqui diante do Senhor para que a Tua obra seja feita em nossa vida. Pai querido e amado, eu também venho pedir a Ti que nós consigamos nos perdoar de tudo que nós fizemos durante a nossa vida, Pai, de uma atitude que a gente sabe que desagradou o Senhor, de uma atitude que a gente falou algo para alguém que magoou outra pessoa. Meu Pai, se a gente já pediu perdão à pessoa, se o Senhor já nos perdoou,
que nós também consigamos nos perdoar disso, meu Pai, que nós consigamos lavar o nosso coração com o Teu Espírito Santo, que a gente abra o nosso coração para que o Senhor nos perdoe, Senhor, para que nós possamos nos perdoar, Senhor, para que nós não sejamos os nossos algozes, os nossos próprios juízes, ó Pai. Senhor, que a gente consiga ter uma vida leve, mas nós também não conseguimos isso por nós mesmos, Senhor. Então, Espírito Santo, venha nos lavar, nos lava, nos purifica, nos traz esse refrigério, esse alívio, Senhor, de não nos sentirmos culpados, ó Pai. Ó Senhor, se o Senhor nos permitiu estarmos aqui, a gente sabe que é uma graça imerecida, mas o Senhor nos chamou. Se o Senhor nos chamou, é porque o Senhor nos ama. Então, que a gente nos permita ser amados, que nós nos permitamos ser filhos do Senhor. Oh Pai, que graça maravilhosa! Podemos chamar o Deus Pai, o Deus Todo-Poderoso de Pai. Que maravilha, Pai, que consigamos, Senhor, sentir essa presença em nós, que o nosso coração seja cheio desse amor. Oh, Jesus, obrigada, obrigada, obrigada por nos perdoar, obrigada por nos escolher, por nos chamar, oh Pai, obrigada por estarmos aqui diante do Teu trono. Obrigada por ter a certeza que as orações nunca voltam vazias. Oh, Senhor, visita a cada lar aqui representado pelas pessoas que estão orando aqui comigo ao vivo e também as pessoas que vão orar comigo no decorrer desse dia, Senhor. Meu Pai, visita cada lar, que o perdão seja liberado, que o orgulho caia por terra, Senhor, e que o coração de todos encham-se da humildade de Jesus Cristo. Senhor, que Jesus Cristo seja sempre o nosso exemplo, que nós devemos andar, e não é impossível andar como Jesus. Às vezes a gente pensa, não, a gente não tem como ser como Jesus. Claro que não, Jesus nunca pecou. Claro que não, mas nós podemos nos esforçar para não pecar sim, porque temos a escolha de fazer ou não fazer. Nós temos a escolha de andar de acordo com a vontade de Deus ou não andar. Então, que nós tenhamos sempre a escolha de andar segundo a vontade de Deus, de amar ao próximo como a nós mesmos, de andar em santidade e de quando nós errarmos, nós pedimos ao Espírito Santo que nos conserte, que nos ajude, que nos fortaleça a dizer não ao pecado. E que tenhamos a sabedoria de sair dos lugares onde a gente sabe que o pecado está. Porque a gente tem que ter inteligência de não estar em ambientes onde está ali situações que a gente não deve cometer. A gente tem que se retirar, porque o cristão ele é separado. Isso é santidade, é ser separado. Não é ser santinho, como às vezes a pessoa fala para você, você agora quer dar uma de santo. Não, a gente quer ser separado. A gente precisa ser exemplo em todos os ambientes. Nós precisamos ser exemplos para poder não desonrar o nome de Jesus. Nós temos que honrar, nós temos que ser exemplos por onde quer que andemos. Não podemos ser igual. Eu não posso ser igual ao que eu era antes da minha conversão. Eu não posso, porque isso desonra o Senhor. Eu não quero isso para a minha vida. Eu quero honrar o Senhor com as minhas atitudes, com as minhas palavras. E eu estou em processo. E esse processo de santificação vai durar por toda a minha vida nessa terra. Pai querido e amado, trabalhe em nossos corações, que sejamos humildes para perceber que temos que aprender durante toda a nossa vida. Toda a nossa vida, não há pessoas mais erradas umas que as outras. Apenas erramos de formas diferentes. E o juiz é o Senhor, não somos nós. Que a justiça seja feita por Ti, somente por Ti. Ela é sempre feita somente por Ti. Nós não temos condições de julgar ninguém. Pai querido e amado, aproveitando esse tempo de oração tão precioso que o Senhor nos concede, eu venho clamar aqui pelas pessoas que estão enfermas, ó Pai. Senhor, a doença da nossa carne é algo que nos deixa muito entristecidos, porque tira a nossa mobilidade,
Tira a nossa condição de fazer tantas coisas, meu Pai. Às vezes nos coloca numa dependência de outras pessoas que a gente não gosta. Senhor, trabalha em nós, meu Pai, a nossa humildade quando a gente estiver nessa situação de dependência. Trabalhe, Senhor, o nosso coração nesses tempos difíceis de doença, meu Pai, para que a gente possa não desistir de clamar pelo milagre. Senhor, eu clamo nesse momento pelo milagre da cura. Visita, Senhor, a cada família aqui representada, Senhor, e leva a unção de cura para cada família, Senhor. Curas físicas, curas emocionais, curas espirituais. O Senhor pode todas as coisas, ó Deus. Venha trazer restauração para quem está em tratamento, tomando remédio, fazendo tratamentos de fisioterapia, tratamentos de remédio por um período de tempo. Abençoa também aquelas pessoas que precisam tomar remédio por todos os dias de sua vida também, Senhor. Cuida, e eu dou graças a Ti por existir esses remédios de hipertensão, remédios para cardiopatias. Senhor, muito obrigada por existirem esses remédios, meu Pai. Eu sou muito grata a Ti por existirem remédios. Remédios abençoados e ungidos pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Que as pessoas tomem os remédios com gratidão, sem reclamar, e agradeçam por nunca faltar, meu Pai, porque a gente tem que mudar nossa perspectiva diante de todas as situações do mundo, dessa terra, porque aqui nós só estamos de passagem realmente, a gente não esqueça isso. Nós somos peregrinos nessa terra. Nós estamos aqui nos preparando para uma vida eterna contigo. Então que a gente entenda que tudo que a gente passa aqui é um processo, as doenças, as dores, as decepções, tudo isso está nos forjando para que a gente nos prepare para uma vida eterna contigo. Então, Senhor, que nessa caminhada aqui, que a gente não sabe adoração, mas que o Senhor nos prepare, nos traga refrigério diante das doenças da carne, meu Pai, das doenças da mente, das doenças do espírito. Senhor, venha nos restaurar, venha trazer a nós a unção de cura. Senhor, eu clamo pela cura, meu Pai, mas sei, meu Pai, que é tudo de acordo com a Tua vontade, com o Teu tempo, Senhor, porque a Tua vontade ela é sempre boa, perfeita e agradável. Então, Espírito Santo, vem atuar na mente de cada pessoa aqui para esperar em Ti, com fé, com certeza de que o Senhor sempre faz por nós o melhor para nós. Nós não sabemos o que é melhor para nós. Tu sabes, ó Pai. Então, Senhor, eu venho clamar a Ti pelas pessoas que o nome estão lá no boletim da Primeira Igreja Batista de Niterói, dos meus irmãos em Cristo, Senhor. Venha cuidar de cada um em suas necessidades, venha derramar a Tua unção de cura, a Tua unção de compreensão, a Tua unção de paciência, os frutos do Teu Espírito em cada irmão ali, meu Pai, em cada nome ali, meu Pai, representado. Também peço, meu Pai, pela restauração da irmã Neuza, da irmã Tânia, dos irmãos que a gente coloca o nome dos nossos grupos de oração, meu Pai. Eu não me lembro de todos os nomes, mas o Senhor conhece a cada um, Senhor. Então visita, porque eles estão nas nossas orações constantes, ó Pai. Também peço que o Senhor venha visitar a família da irmã Marta Lanzetti, que teve o seu, eu esqueci o nome dele, meu Pai, Senhor, eu esqueço, mas Tu conhece todas as pessoas, meu Pai. Então, Senhor, venha, meu Pai, visitar a família da Marta, porque o seu cunhado veio a falecer, meu Pai. Então, venha trazer o consolo, meu Pai, nesse momento de luto. Venha trazer o refrigério, meu Pai. E que a gente sempre tenha certeza de que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Por mais que a gente não entenda, a gente está clamando pela cura do cunhado da Marta há dias e dias, com fé, certeza no milagre. E nós acreditamos no milagre, meu Pai. Nós acreditamos que algo grandioso aconteceu, todo esse processo. É algo muito além do nosso entendimento, meu Pai. Então, nesse momento, eu clamo, meu Pai, eu clamo a Ti, que conforte essa família nesse momento, meu Pai. Assim como eu clamo que o Senhor continue confortando a família Caldas, meu Pai. A família de todos os enlutados da minha igreja, meu Pai. Também a família da Mariane, Senhor, que ela perdeu seu paizinho também há pouco tempo. Então, meu Pai, eu rogo a Ti que venha a confortar todos os enlutados, meu Pai. Venha trazer o refrigério que só pode vir do Senhor.
Pai querido e amado, eu agradeço pela vida da minha família, pela vida da minha mãe, pela minha mãe ter saúde, ter lucidez, conseguir trabalhar. Muito obrigada, Senhor, pela minha vida, pela minha mãe ter uma vida ativa. Agradeço pela vida dos meus irmãos, meu Pai. Rogo em especial pela saúde do meu irmão Eduardo, que tem uma dor nas costas muito terrível, que o Senhor venha a trazer para ele um médico que possa proporcionar para ele um tratamento adequado, a cura dessa dor, meu Pai. Venho pedir também pela vida dos meus sobrinhos, Senhor, pelas minhas tias, os meus primos, meu Pai. Traga o conforto, a cura, o refrigério, e que o Teu Evangelho alcance a vida dos meus parentes que ainda não o conhecem, meu Pai. Que eu possa, eu e todos os meus parentes que são cristãos, possam ser instrumentos Teus para que possa levar o Evangelho para todos os parentes que ainda não foram alcançados por Ti, meu Pai. Rogo a Ti também, pela vida do pai da Isadora, que o Teu Evangelho alcance a vida dele e da mãe dele também, em nome de Jesus. Rogo pela vida da minha filha, meu Pai, neste dia, agradecida por todas as provas que ela fez nessa semana, que foram uma bênção para a honra e glória do Seu nome. E também rogo pela prova de hoje, que ela vai fazer de geografia, que seja muito bem, meu Pai, que ela consiga lembrar de tudo que ela está estudando. Muito obrigada, Senhor, pela vida da minha filha. Eu agradeço por ela ser quem ela é, exatamente do jeito que ela é. Eu agradeço porque ela é uma criança linda, saudável, é uma menina autista, completamente capaz de coisas incríveis, Senhor. Eu te agradeço porque eu aprendo com ela todos os dias, aprendo nas dificuldades, aprendo nos dias difíceis, meu Pai, porque o Senhor me deu essa missão, é o meu primeiro ministério. E eu agradeço a Ti por a cada dia me ensinar como lidar com todas as questões que numa maternidade, como o pessoal fala, típica, já é complicado. Imagine numa atípica. Então, meu Pai, muito obrigada por esta missão que o Senhor me concedeu. Muito obrigada. Eu sou muito grata a Ti por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Obrigada por este momento de oração. Eu agradeço pela vida de cada pessoa que está aqui comigo ao vivo, Senhor, porque eu oro por isso, Senhor. E essas pessoas aqui ao vivo são respostas à minha oração. É resposta para que todos vejam que o Senhor responde as orações. Não no nosso tempo. Hoje é meu 46º dia de oração aqui ao vivo. Quantas vezes eu fiquei aqui assim, sem uma pessoa ao vivo comigo? E o Senhor foi honrando, e o Senhor está honrando, e eu sou muito grata a Ti, porque não é nada por mim, é pela Tua obra, Senhor, é para que vidas sejam alcançadas. Então, que esse vídeo ele possa ser espalhado, meu Pai, que mais pessoas possam orar conosco, comigo, meu Pai, neste dia. Estou aqui para Te servir, Senhor, a obra é Tua. Muito obrigada, Senhor, por este tempo de oração. Que esse dia seja para a Tua honra e Tua glória, todas as nossas atitudes sejam para glorificar o Senhor, porque nós louvamos a Ti em tudo que fazemos. Em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus, amém. Muito obrigada pela companhia de vocês aqui, Deus está conosco, que o nosso dia seja uma bênção, que nós possamos exalar o Espírito Santo em tudo que nós fizermos, em tudo, que nós possamos anunciar o Evangelho com o nosso comportamento, né? Porque, e se precisar, a gente usa palavras, não é? Eu ouvi essa frase e nunca mais esqueci. Então, que a gente se esforce para ser exemplo de cristãos verdadeiros. Não é cristão Nutella, não, é cristão raiz. A gente acaba usando essas expressões, né? Então, até amanhã, em nome de Jesus, que todos nós tenhamos um dia abençoado para a honra e glória do nosso Senhor. E se Deus quiser, amanhã estaremos aqui, tá bom? Até quando? Não sei. Até quando Deus quiser. Tchauzinho, irmãos. Fiquem com Deus.